Vou dar continuidade ao nosso módulo, falando sobre a avaliação do complexo íntima média e risco cardiovascular. Nós temos aqui hoje uma das maiores autoridades do nosso estado e do nosso país em análises estatísticas, tanto de tireoide quanto de carótida, que é o Dr. Wagner Yared. E eu sempre discuto com ele a validade da sensibilidade, da especificidade de muitos métodos que estão relacionados à carótida. E essa é uma aula que eu não gosto de dar, porque é uma aula extremamente controversa. Então, a maior mensagem que eu quero trazer nesta aula para os senhores, na verdade, as duas mensagens meçam o complexo médio intimal, mesmo que o paciente apresente aterosclerose definida, porque os cardiologistas nos pedem a medida para calcular o risco. Não importa que o exame é patológico, façam a medida, porque há serviços que advocam que não há necessidade de medir o complexo se temos placas. Incorreto. E o segundo, nenhuma verdade é absoluta. Tenham a certeza de que os valores que utilizamos hoje para o estudo do complexo média íntima podem mudar no futuro e provavelmente mudarão no futuro. Então estejam atentos à literatura, porque o conhecimento muda e as verdades são relativas e podem mudar também. Então, quando nós falamos do Doppler de carótidas, eu já mostrei para vocês, nós podemos determinar se temos placas, se temos estenoses. Dr. Roberto, pela manhã, nos falou dos padrões das placas vulneráveis, se nós temos uma placa com muita gordura, com muita graxa, se ela é irregular, se existe algum sinal de vulnerabilidade. Podemos estudar o roubo da subclávia, podemos utilizar o método auxiliar no intraoperatório, muitos serviços operam a carótida através do ultrassom para implantar o stent, podemos fazer avaliação pré-operatória, caso o paciente tenha, por exemplo, o risco cirúrgico aumentado, vai fazer uma mastectomia, nos pedem um estudo da carótida para avaliação de risco, podemos utilizar o contraste por microbolhas em determinadas situações, tudo isso é muito bonito. Mas o que mais nos pedem nos dias atuais, principalmente em check-up, é o Doppler de carótidas para medir o complexo médio intimal, para fazer o cálculo de risco de stroke, de evento agudo vascular, principalmente coronariano. Muito bem, essa é uma aula muito controversa. O que eu vou discutir aqui com os senhores, isso aqui é um congresso todo. Dá para fazer um congresso todo sobre discussão de complexo médio intimal, o que é correto, o que é incorreto, quais os riscos associados. Então, eu tentei sintetizar alguma coisa para os senhores, tá certo? Mas dá margem à discussão. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos estudar com o transdutor linear de alta frequência, nós vamos usar frequência harmônica, o foco tem que estar bonitinho na parede posterior e tem que ser um estudo feito fora das placas. Claro que você vai quantificar o grau de estenose pelo Doppler colorido, é claro que você vai dizer que tem uma estenose de 50% a 69%, mas a medida do complexo médio intimal ou da íntima média tem que ser feito fora dos sítios e das regiões onde temos placas, tá bem? Então, estes diapositivos já foram demonstrados em aulas anteriores. Aqui é a tabela do consenso, que é o que nós utilizamos mais frequentemente para o cálculo da estenose. Claro que um paciente que tem uma estenose como essa de 50% a 69%, um paciente que tem uma estenose como essa maior que 70%, é um paciente que por si só já tem um risco aumentado de apresentar evento vascular coronariano, como foi demonstrado nas aulas anteriores. Além deste fator de risco, que é a aterosclerose por si só, por exemplo, um paciente como esse, com uma estenose crítica, uma placa cheia de tecido lipídico, com sinal do barbante, com uma velocidade aumentada, 300 centímetros por segundo, como falou o Dr. Carlos Ventura, no final da manhã, esse é um paciente que tem muito risco de desenvolver um evento agudo, uma embolização. Por si só, já é um paciente de alto risco, mas eu, além destes fatores de risco, vou agregar o cálculo, né, da medida do complexo médio intimal. Então,
cada dia mais nos solicitam. Hoje eu faço dezenas de exames por semana de jovens abaixo de 40 anos. Então vem o executivo, 28 anos de idade, Doppler de carótida. O cardiologista me pede medir o complexo médio intimal. O que ele vai fazer com aquilo? Nada. O exame está normal. Mas ele me pede. Se eu não realizar, o meu cliente não me pede mais. É essa a realidade que temos em nossos dias. Então não importa que está normal, meça. Você vai gastar, você vai despender 5 segundos do lado esquerdo, 5 segundos do lado direito, 5 segundos para escrever no relatório. Escreva, está normal, não tem problema. Muito bem. Os fatores de risco para a doença aterosclerótica, né, os fatores de risco para os eventos vasculares, são divididos, pelo menos pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, em fatores maiores de risco, como, por exemplo, o fumo, diabetes, o colesterol elevado, as dislipidemias, a hipertensão e a idade. E nós temos critérios menores, como obesidade, o sedentarismo, história familiar e marcadores, geralmente inflamatórios, laboratoriais. Nós temos o famoso score de Framingham, que é uma cidade, que foi feito um estudo muito extenso dos fatores de risco, de certa forma, algumas das verdades absolutas que nos dias de hoje são de domínio público a respeito do risco cardiovascular, advieram deste estudo. Então, quando você diz hoje, quando qualquer pessoa da população normal, não médica, nos diz, ele fuma, tem diabetes, é obeso, tem mais de 65 anos, realmente tem risco de infartar. Esses fatores de risco foram muito bem determinados por esse estudo que gerou o score de risco de Framingham. Então, nós temos a idade, o sexo, o hábito, o estilo de vida, a presença do diabetes, os níveis de pressão arterial, de colesterol e de HDL, como fatores muito importantes. Mas, além disso, o que nós vamos fazer? Nós vamos estimar por esse score a probabilidade de ter um infarto agudo do miocárdio em 10 anos e eu vou classificar o paciente basicamente em baixo risco, risco intermediário ou risco elevado. Eu não sou cardiólogo, não sou cardiologista para falar de maneira extensiva sobre esse score, mas eu gostaria que os senhores conhecessem a existência dele, por isso eu trouxe este slide para que os senhores ouvissem. Então, quais são os critérios agravantes de risco propostos pela Sociedade Brasileira de Cardiologia? Esses que os senhores podem ler aqui. E dentre todos esses que os senhores podem ler, uma espessura do complexo médio intimal acima de 0,10 é considerado, ou seja, acima de 1 milímetro é considerado um fator agravante. Mas, Peter, eu uso 0,08 centímetros ou 0,8 milímetros no meu serviço. Há trabalhos clássicos, como, por exemplo, de Pollack, que fala de 0,8. É o que eu utilizo no meu serviço privado. Aqui no HC utilizamos 0,1. Isso, por si só, já é motivo de uma discussão acirrada. Qual é o normal, qual não é normal. E se você conversar com um cardiologista, ele vai dizer, eu gosto de tabelas que têm a espessura que varia conforme a faixa etária e o sexo, e também a raça da qual a pessoa vem, se é um europeu, se é um africano, se é... Então, já dá número aí para vocês fazerem uma novela. Mas vamos trabalhar com esse valor de 1 milímetro, por questões didáticas. Então, eu quero lembrar que, se eu tenho um paciente com acometimento em um território vascular, ele tem alta chance de desenvolver eventos aterotrombóticos em outros locais. Então, se eu encontro uma placa, por exemplo, na femoral ou na aorta, ou mesmo na carótida, eu já sei que esse paciente é um paciente arteriopata e, portanto, é um paciente de risco. O que eu posso dizer? A literatura tem trabalhos, e já não são trabalhos tão velhos assim, e nem tão novos assim, que dizem que se eu tenho um espessamento, eu tenho um marcador precoce da aterosclerose. Vejam, não é o espessamento do complexo médio intimal que vai se tornar uma placa. Não é isso, são eventos diferentes. Mas o espessamento é um fator marcador precoce e tem uma boa correlação com fatores de risco cardiovasculares. Então, quando eu pego um exame, por exemplo, de um jovem que não tem placas, mas ele tem espessamento do complexo médio intimal, eu posso dizer que o risco dele é aumentado em relação a jovens do mesmo sexo e da mesma faixa etária. Ah, mas ele não tem placa, mas ele tem o espessamento. É um marcador. Tá? A intenção não é operar o espessamento.
A intenção não é reduzir o espessamento, a intenção é prevenir os fatores de risco possíveis e monitorar o paciente e tratar com as drogas que hoje nós temos no mercado e que não cabe a mim essa discussão, eu vou fugir dessa discussão neste dia, porque isso também é motivo só de um congresso inteiro sobre terapêutica. Muito bem. Alguns trabalhos dizem que para cada décimo de milímetro de aumento na espessura, o risco cardiovascular aumenta em 15% o risco de AVC e 10% o risco de infarto. E pacientes com estenose acima de 50% têm um risco absoluto maior do que 2% ao ano e já são considerados de alto risco cardiovascular. Então, o que o cardiologista faz? Ele associa todos os fatores. Aí você começa a ver um monte de número e fala, tá ficando chata essa aula. É verdade, é um assunto que tem muitos números, tá certo? Que tem muitas informações, mas o resumo, o que o clínico considera como verdade. Espessamento do complexo médio intimal está relacionado a maior risco de evento isquêmico agudo coronariano e AVC. Então ele quer esta informação de você. Ah, mas o exame está normal, mas dê a medida, ele quer saber a medida. Muito bem, saiu uma diretriz, alguns anos atrás, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, e que gerou muita discussão e muito choro por todo o país, porque acreditou-se que estávamos mudando as tabelas, os valores. Aquele foi um trabalho, uma avaliação, uma análise que foi feita pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, e não cabe a mim aqui discutir essa questão, se é válido, se não é válido. Eu acho que isso também é discussão para mais um congresso. Mas nós temos que lembrar que eles, fazendo uma revisão extensa, chegaram à conclusão que, se nós tivermos pelo menos um fator agravante, nós vamos reclassificar esse indivíduo para alto risco. Então, encontrar placas ou a espessura do complexo médio intimal, ambas detectadas pelo ultrassom, nós vamos colocar esse paciente como um paciente de risco mais alto na sua tabela. Muito bem. E isso que eu queria demonstrar, que é uma tabela brasileira, entre aspas. Foi feito um estudo bastante grande, que contou inclusive com a participação da doutora Ilka, que é conhecida de muitos de vocês, tá certo? E que pode ser, pelo menos até o presente momento, considerado como uma tabela brasileira, que foi uma análise muito grande, com uma casuística muito grande. Eu também não quero discutir esse assunto ao extremo, mas que levava em consideração sexo, raça e faixa etária. Então vocês podem ver, não dá para ler daí de trás, eu sei, mas só queria que vocês soubessem, porque tem a referência. Tá? Então, se alguém desejar, é um artigo que saiu em 2014, então se alguém desejar o artigo, é fácil encontrar. Peter, eu não encontrei, eu tenho em PDF, anotem o meu e-mail, eu tenho o maior prazer em compartilhar. Então é interessante que vocês tenham um padrão nacional. Não estou a dizer que isso vai ser assumido como padrão nacional daqui para frente, mas muitas vezes o cardiologista vai te pedir, olha, eu quero comparar com um padrão meu, ou então eu quero a medida porque eu vou comparar com o meu padrão, que é esse. Então é interessante que vocês tenham conhecimento de que essa tabela existe, né? Ela é conhecida como esse estudo aqui, ELSA Brasil. Então, eu acredito que a nossa função aqui é informar e atualizar os senhores, então estou informando e atualizando, porque nós lemos muitos artigos que falam, não tem parâmetro brasileiro, usamos o parâmetro norte-americano, não temos parâmetro brasileiro, vamos utilizar o parâmetro da América Latina, da Argentina, ou do Chile, ou do Peru. Então, nós temos um trabalho brasileiro atualmente, tá certo? Muito bem, então a técnica é aquela técnica que eu discuti com vocês, e o ideal é fazer múltiplas medidas, mas o perfeito é fazer medida automatizada. Então, se o equipamento dispõe, e hoje virtualmente todo equipamento dispõe de medida automatizada, isso é muito mais sensível, porque eu posso fazer a média de múltiplos pontos de aquisição, diminuindo o erro. Então, vejam, eu posso fazer uma medida aqui, pegando o complexo médio intimal, sem incluir a linha mais clara, a linha mais hiperecogênica, que é a adventícia, tá certo? Tem que ser a parede posterior, eu preciso usar a harmônica, o foco tem que estar ajustado, e o melhor é que essa artéria esteja absolutamente paralela à pele, porque aí eu tenho realmente a otimização dos meus feixes de ultrassom. Eu posso fazer uma medida assim? Poder eu posso, mas o ideal é que eu faça essa medida automatizada com a média de múltiplos pontos, incluindo pelo menos uns 100 pontos de varredura. Tem que ser feita a medida no centímetro final da carótida comum, mais ou menos 1 centímetro do bulbo, eu não vou incluir o bulbo. E, acima de tudo, eu não posso incluir placas na minha medida.
Muito bem. Então, erros frequentes. Medir a parede anterior, medir placa. Gente, isso é uma placa, pelo amor de Deus. Não vai me medir a placa e falar que está espessada o complexo médio intimal. Além disso, é parede anterior. Padronizou-se que é a parede posterior da carótida comum. Um ponto, dá muito erro, a espessura aqui é maior do que aqui. Então, o que é o ideal? O ideal é fazer isso. Você traça um ponto de início, um ponto de fim, e o aparelho vai fazer uma medida automatizada e ele vai te dar a média de múltiplos pontos de leitura. Esse é o ideal, esse é o perfeito, esse é o melhor. Se você tem a possibilidade de ligar o seu aparelho, tá certo? Numa ausculta cardíaca e puder fazer na diástole a interrupção da imagem, o freeze da imagem, melhor ainda. Mas isso realmente não é uma realidade em nosso meio. Bom, nós tivemos uma aula só sobre placas, então eu não vou me estender, tá certo, nesse assunto das placas, mas só lembrar que a placa carotídea, ela pode ser definida como uma estrutura focal, estendendo-se no mínimo meio milímetro para a luz do vaso, ou medindo mais do que 50% do valor adjacente da parede. E, acima de tudo, se eu tiver uma medida da espessura do complexo médio intimal maior que 1,5 milímetros, eu já vou chamar de placa, e não de aumento da espessura do complexo médio intimal. Por quê? Porque é muito frequente a pessoa encontrar uma elevação focal e chamar de espessamento focal no relatório. Ai, tem um espessamento focal de 1,6 milímetros próximo ao terço distal da carótida comum. Acima de 1,5 não é espessura aumentada do complexo médio intimal. É uma placa. Então, é importante. Para quê? Para você descrever que há uma placa fibrótica, fibroadiposa, com 1,6, por exemplo, milímetros de espessura. Então, isso é importante. Esse padrão de definição é muito importante. Tá? Muito bem. Então, o doutor Roberto já discutiu pela manhã sobre a ulceração das placas. O doutor Ventura também mostrou algumas placas ulceradas. Então, quando eu tenho placa ulcerada, quando eu tenho placa de aspecto vulnerável, eu tenho fatores de risco para eventos agudos, e quando eu tenho espessura aumentada do complexo médio intimal, eu também tenho um fator de risco relacionado. Para terminar a aula, eu trouxe uma classificação, que é a classificação de Gray-Willy. Se vocês me perguntarem se eu uso isso na prática diária, eu vou dizer que não, porque eu descrevo todos os parâmetros. Mas, às vezes, é interessante para você saber que há essa classificação, porque, às vezes, você quer descrever uma placa, você descreve uma placa fibroadiposa, irregular, heterogênea, com áreas de ulceração, você coloca tudo descrito bonitinho no seu relatório. E aí o cardiologista te liga, o vascular te liga e quer discutir o caso com você. E você muitas vezes vai falar, olha, é uma placa padrão, por exemplo, tipo 2 de Gray-Willy, né? Que, olha só, é de alto risco. Ele, é um tipo 2? É um tipo 2. Ah, então tá bem. Então, muitas vezes, você saber que esta classificação existe te ajuda na hora de falar a mesma linguagem que o especialista que cuida do nosso paciente. Tá bem? Placa ulcerada já foi discutido pela manhã, só tomem cuidado que artefato de twinkling pode mimetizar a placa ulcerada. Isto não está ulcerado, isso é um artefato. Tá bem? Esta já está ulcerada, vocês conseguem ver muito bem uma placa fibradiposa, heterogênea, irregular e com áreas de cavitação no seu interior. Então, utilizem as ferramentas que vocês têm para poder falar, olha, essa placa aqui, eu teria medo de ter essa placa na minha carótida. É uma placa irregular. Eu falo para os residentes que é uma placa do mal, né? Não é uma placa boa. Então, quando vocês encontrarem uma placa assim, vocês têm que relatar que é uma placa vulnerável, que é uma placa de alto risco, que é uma placa ruim, que é uma placa má, tá certo? Então, conclusão, o método Doppler é excelente para avaliar estenoses e roubo da subclávia, como nós já discutimos ao longo deste dia, mas, acima de tudo, ele é um excelente método para fornecer ao clínico a medida do complexo médio intimal, que é a variável que ele deseja saber dentro da sua avaliação de check-up. Era isso que eu queria trazer. Por favor, sintam-se à vontade para copiar o meu endereço de correio eletrônico, e se alguém desejar alguma informação, algum artigo, alguma tabela, eu fico à disposição de enviar com o maior prazer, porque muitas vezes não temos tempo de compartilhar isso durante as conferências. Muito obrigado.